Fala, turma, tudo bem com vocês? E aí? Bom demais, como é que foi o final de semana de vocês, né? Legal que aqui no nosso canal a gente pode, como a gente tenta produzir um conteúdo diário, parece que a gente para de se conversar aos finais de semana e volta na segunda-feira, né? Então eu posso estar perguntando para vocês como é que foi o final de semana. Maluco, né? Interessante isso. Bom, confesso para vocês que meu final de semana foi um tanto quanto peculiar, vou te dizer assim. Eu tava totalmente gripado, zoado, né? Essa mudança de temperatura, eu acho que eu peguei um resfriado forte pra caramba, passei a semana inteira zoadaço. Inclusive, se vocês verem talvez os 5 vídeos anteriores a esse daqui, vocês vão ver que, tipo, eu não tô num bom dia não, né? Porque eu tava totalmente arrebentado, cara, sabe? Parecia que acordava todo dia, parecia que tinha levado uma surra. Aparentemente, pelo que eu entendi, meu corpo tava precisando era de jogar uma partida de futebol e tomar uma boa dose de cerveja. Eu acho que era isso. Como é que pode ser, né? Meu corpo é canalha. Ainda tomei resfriadão, final ainda, né? De resfriado, mas tudo bem. Cara, hoje fiz aqui um matezinho e vou bater um papinho com vocês totalmente daquele jeito, né? Que a gente já faz aqui, né? Que a gente começa a conversar e não sabe onde é que a gente vai chegar. Nem sei se o microfone tá funcionando direito aqui. Não sei. Talvez eu tenha que gravar isso aqui novamente. Aproveitando que você chegou até aí, já se inscreve aí no canal, já. Se você não é inscrito, né? Já deixa o seu joinha aí. Deixa qualquer mensagem aí. Qualquer mensagem, dependendo da mensagem aqui, eu boto no próximo capítulo aqui. No próximo vídeo eu destaco a mensagem, né? Manda alguma coisa interessante aí pra eu dar risada. Pode xingar, sei lá, se vira. Seja criativo. Mas aí é isso aí, né? Se inscreve se não é inscrito. Lembrando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo. Hoje eu tô bem mais de boa aqui, né? Sossegadão, né? Com uma cara mais saudável, uma cara mais não tão sofrida. Eu tava complicado, gente. Não sou muito de choramingar, não, mas tava realmente ruim, né? Eu não tava. Realmente eu me obriguei a produzir vídeos aqui, assim, porque eu tenho esse compromisso na minha cabeça, né? E eu botei isso na minha cabeça e eu vou fazer, sabe? E que se lasque, nem que exploda. E é isso. Bom, hoje eu tava pensando em trocar uma ideia com vocês exatamente sobre isso, sobre produção de conteúdo. Eu tava pensando no final de semana uma coisa que hoje em dia, né? Eu tenho me comunicado muito com pessoas que utilizam quando se vai se referir ao outro, né, a você igual a você e do outro lado, muitas pessoas que usam o tu ao invés de você. E eu tava tirando uma conclusão que realmente o termo tu é melhor que você. Então é isso, esse provavelmente vai ser o título desse vídeo, inclusive. O tu é melhor que você. E o que eu quero dizer sobre isso? Trazendo porque eu quero te chamar. Quero te fazer um chamado para que você comece a produzir conteúdo, cara. Comece a produzir conteúdo. Mesmo que você não tenha um objetivo financeiro, um objetivo de publicidade, de uma coisa de divulgar algo, comece a produzir conteúdo. Por quê? Duas coisas. O que me fez, uma das coisas que me fez eu realmente falar assim, cara, eu preciso ter registro de coisas gravadas do que eu falo, foi o momento que eu entendi que existe uma possibilidade de que, ao eu ter gravado um vídeo aqui, né, assim, desse jeito, espontâneo, falando e pensando, né, hoje é 31 de março de 2025, e esse vídeo, ele pode, literalmente, ele pode vencer a barreira do tempo, né, e ele ser um retrato de algo que eu estava pensando no dia 31 de março de 2025, que é hoje, no caso. E isso é muito louco. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, tá, então quer dizer que os meus bisnetos, né, enquanto existia internet, os meus netos,
eles, bisnetos, sei lá quem seja o próximo da minha próxima geração, eles podem realmente, eles podem abrir um vídeo e ver a imagem do bisavô, do avô, em 31 de março de 2025 e saber o que ele estava pensando nesse dia, nesse pequeno fragmento do dia dele. Isso é muito maluco. Eu quero que você faça essa reflexão depois do vídeo aqui, a hora que terminar. Começa a pensar assim, eu posso deixar um recado pro futuro, para minhas gerações futuras. Não necessariamente para várias pessoas, mas estou falando para a sua própria família. Se começar a produzir aqui, você pode simplesmente ficar. Você vence o tempo, né? Um livro é muito assim, né? Um livro. Eu ainda tenho a intenção de escrever um livro. Eu já tenho até o título do livro. Mas. E esse livro vai ser voltado. Vai ser escrito como se eu estivesse escrevendo pro meu eu mais novo. Essa é a minha ideia de livro. E eu já tenho até o título, ainda não vou comentar sobre esse título, mas eu tenho pensado como é que eu vou fazer. Inclusive comecei a estudar como é que escreve livros. Pois é. Quem diria, né? Quem diria eu tá estudando isso? Cara, aí não dá pra imaginar. É inacreditável, pelo menos pra mim. Né? E então, com tudo isso daqui, eu quero trazer esse convite, a primeira reflexão, né, que eu fiz aqui, que é sobre vencer o tempo, né? Você superar a barreira do tempo através de um registro em vídeo seu. Um segundo ponto que eu tenho pensado muito era uma mentalidade minha que eu vou até explicar um pouquinho melhor aqui. Uma mentalidade minha que eu tinha em 2018 e em 2018, 2019. Não, a vida foi acontecendo, foi rolando e tal, e eu meio que me perdi nisso que eu tinha em 2018 e 2019. E agora, o fato de eu estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo para vocês, meio que reacendeu aquela coisa que eu não sabia que era como fazer lá em 2018, qual que era o que eu tinha dentro de mim, né, o que eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer. E aí eu comecei a produzir aqui e cara, reacendeu aquela chama lá que estava totalmente apagada. Que é uma ideia que eu sempre fui... não vou chamar uma obsessão, mas é uma coisa que sempre me atraiu como pessoa, que é a ideia de projeto e legado. É você se dedicar a um projeto e esse projeto ter a possibilidade de gerar um legado. E você, quando já não estiver mais nessa terra aqui, eu deixei você morrer tranquilo, né? Você partir tranquilo que você deixou um legado para trás, né? Aí você pode estar pensando, mas você tá falando... Então você tá falando de ganhar dinheiro? Você tá falando de quê? Né? Muitas pessoas, eu até respeito muitas pessoas aí que acreditam que legado é você deixar uma baita de uma herança, uma grana e tal. Respeito, entendo, né? Para essas pessoas, as pessoas são diferentes. Uma coisa que vocês deveriam aprender para ontem. Entender que as pessoas são diferentes, é óbvio, né? São diferentes. E as pessoas não são um retrato daquilo que você pensa sobre elas. Isso aí é uma outra coisa que você deveria aprender. Muitas das vezes você pode estar pecando por pensar algo errado sobre uma pessoa e essa pessoa é totalmente contrário disso daí, ou pecando por achar que a pessoa é algo acima e na verdade é muito pelo contrário. Coloque isso na sua cabeça. As pessoas não são... As pessoas que você conhece, que você tem contato, com quem você conversa, elas não são um retrato do que você pensa sobre elas. Elas são o que elas pensam sobre elas. Anota isso aí também. Não era nem sobre isso que eu ia falar. Mas voltando aqui para quase que fechar esse vídeo. Eu tava pensando, né? O que quer dizer o tu é melhor que você?
quando você produz um conteúdo, assim, igual eu tô aqui gravando um vídeo com vocês e tentando. Quando eu tô conversando aqui com vocês, eu tento, inclusive, ocupar o espaço de silêncio. Igual num programa de rádio. Para que não tenha o silêncio, mas que tenha mesmo que quando tenha aquele tempo para que eu pense, formule a ideia e traga para você, mesmo que tenha esse tempo que eu preciso respeitar, obviamente, você não tem a sensação de silêncio quando você tá aí do outro lado me ouvindo ou assistindo, né, parando para ver mesmo, realmente, de fato, né, assistindo o que ele tá fazendo aí. Eu, a maioria das vezes, estou ouvindo os conteúdos. Não sei se com vocês aí é desta forma, né. O que você quer dizer com isso, Preto? Meu Deus do céu, tá, vai logo, desembucha. Voltando, a ideia de que tu é melhor que você. É que, a partir do momento que eu entendi essa lógica, a lógica da produção de conteúdo, que é qual? Você entender que o outro é muito mais importante do que você. Ou seja, tu é melhor que você. No caso, você. Entendeu? O tu é melhor que você. E eu comecei a pensar essa minha, sei lá, loucura no meu imaginário aí, nesse sentido de que eu converso com muitas pessoas que falam muito tu, e eu comecei a utilizar a palavra tu, e muitas vezes eu comecei a utilizar, a pegar, assim, de me acostumar com as pessoas falando, né? Você acaba pegando. E isso me veio essa ideia aqui, de que tu é melhor que você. Porque isso dentro do campo da produção de conteúdo. Que o outro é mais importante do que você. Então, quando você pega para produzir um conteúdo, você tem que estar pensando no outro e não em você. O conteúdo é sobre o outro e não sobre você. Por isso que esse vídeo aqui é um convite a você a produzir conteúdo. Pensando nessas duas coisas. Pensando em algo que traga valor para o outro. Pensando nisso. E pensando em algo que vá te trazer um certo legado, no sentido de o seu pensamento está vencendo a barreira do tempo. E suas gerações futuras podem simplesmente clicar lá e ver, nossa, em 2025, março 31, o meu bisavô estava pensando isso. E é isso. Nesse clima maravilhoso, eu encerro esse vídeo aqui. Eu agradeço pela atenção, pela paciência de vocês aí. E começamos a semana com ele, com Mats. Ou seja, vai ser a semana inteira Mats aqui. E muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, né? Lembrando aí, deixa o seu curtir, deixa aí algum comentário. Pô, você tem pensado em produzir? Isso daqui te despertou a ideia de produzir um conteúdo? Espero que sim. Eu vou ser o primeiro a apoiar isso. Pode mandar para mim que eu vou apoiar, com certeza. Beleza? Até a próxima e hasta los mates, baby.